turma, tudo bom? Olha, gente, não olha pra minha cara acabada, tá? Porque eu estou exausta, estou acabando de chegar aqui da prova do Enem, da segunda prova. São 7 horas da noite e agora que eu cheguei. E eu resolvi vir trazer pra vocês as minhas considerações a respeito dessa prova. A primeira prova até que eu achei bem legal, bem de boa, né? Que é a prova de linguagens, de ciências humanas, a redação. Essa parte eu adoro, eu gosto muito. E eu achei que não estava tão difícil assim. A redação, mesmo com essa polêmica toda aí do tema da redação, que muita gente estudou coisas inúmeras e caiu justamente o assunto que ninguém tinha estudado. Mas eu gostei muito do tema da redação, até porque eu faço o curso de LPDL, que é Língua e Português com Domínio em Libras, então pra mim foi ótimo, eu gostei bastante. Eu tô até com medo de não tirar uma nota boa e ser julgada por isso, porque todo mundo tá esperando que eu tire uma nota boa nessa redação desse ano. Então vamos ver o que vai dar. Na prova de linguagens, eu particularmente, eu acho assim, que essa é uma questão de interpretação de texto. Então, meu cachorrinho agora não vai deixar eu gravar o vídeo. Então, na prova de linguagens... Calado. Essa é uma questão de interpretação. Tem várias questões que eu tenho quase certeza que eu acertei. Teve umas que eu fiquei em dúvida. Teve muitas questões de atualidade, né? E esse é o meu problema porque, gente, eu não tenho muito tempo assim, sabe, de estar assistindo jornal. Então eu tava um pouco por fora das últimas notícias. Mas, né, a gente faz o que pode. Vou comentar aqui algumas questões com vocês da primeira prova. No primeiro dia, eu fiquei com a prova amarela. Por exemplo, a questão 48 da prova amarela tinha duas figuras, que uma era da Maria Bonita, de 1930, e a outra era da coleção de Zuzu Angel. E aí, a pergunta era a seguinte: quais aspectos que a figura 2 revelava, né? E tinha várias opções, e eu marquei a opção E, que é a criação de uma estética de resistência. Por que eu marquei essa questão? Pelos trajes, né, pela história também de Maria Bonita. Então, pra mim, essa foi a única opção que eu achei assim que tinha mais a ver com a foto, né? Não sei se tá certo, mas foi essa que eu marquei. A questão 35 tinha essa campanha publicitária aqui, ó, em que falava o seguinte: quem bate na mulher machuca a família inteira. Aí tem o desenho, né? A criança desenhou ela, os irmãos dela e o pai dela na figura de um monstro. Aí a pergunta era o seguinte: qual a finalidade desse cartaz? Aí tinha várias opções, tipo a letra A, que foi a que eu marquei, né? Alertar os homens agressores sobre as consequências dos seus atos. Porque eu acho que essa questão é a opção certa. Por quê? Muitos homens que batem nas mulheres, eles acham que tá fazendo mal só pra mulher, sendo que praticando tal ato, ele tá prejudicando toda a família. Então foi essa opção que eu achei correta. Também não sei se mas... Tem outra questão também que eu fiquei bem em dúvida, essa é uma questão bem assim sobre a atualidade, que é a questão 87, que fala sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada pela ONU em 1948. E a pergunta era a seguinte: eles queriam saber o que levou a ONU ter essa atitude, tomar essa atitude. Aí tem que foi a partir de algum acontecimento recente. Aí tinha vários acontecimentos. E no caso, nessa questão, a gente só tinha que saber qual desses acontecimentos que tinha ocorrido mais recentemente. E eu fiquei em dúvida entre o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e a execução de judeus e eslavos nos campos nazistas. Gente, eu marquei essa, mas eu sei que eu me lasquei, porque eu acho que não é essa. Eu acho que o lançamento das bombas em Hiroshima foi um acontecimento mais recente, porque eu até lembro um pouco assim, sabe? Eu marquei a letra D, mas eu tenho quase certeza que é a letra E. A questão 63, que é de ciências humanas, eu acho que eu acertei também. Fala assim, ó: com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. O fato legal evidenciado no texto acentua o processo de reforma agrária? Não, né? Expansão mercantil? Também não, porque não tem nada a ver com o que está falando aqui. Que está falando sobre aquisição de terras. Concentração fundiária? Sim, eu marquei a letra C. Por quê? A partir da sanção dessa lei
o acesso à terra só era possível com a compra em dinheiro, é lógico que ia ter uma concentração maior de terras para algumas pessoas, porque nem todo mundo ia ter direito, ia ter condição de comprar terras, né? No caso, os escravos que estavam sendo libertos. Então, eu marquei a letra C e eu acho que eu acertei. Então, gente, a famosa redação do Enem. Desafios para a formação educacional do surdo no Brasil. Esse foi um assunto que gerou muita polêmica, porque muita gente ficou, ai meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou dizer sobre isso? Eu nunca estudei sobre isso, eu nunca ouvi falar sobre isso. Gente, muita gente ficou criticando, falando que foi muito sacanagem da parte do MEC ter colocado esse tema. Só que é o seguinte, o que eu acho? O MEC sempre sacaneia, né, gente? Porque nunca cai um tema que você tá esperando. Você estuda milhões, zilhões de temas, de assuntos, e cai exatamente aquilo que você não estudou. Então, isso de dizer que foi sacanagem é só desculpa, porque a maioria das pessoas não ligam de olhar as pessoas que são surdas, né? Não ligam disso, não se interessam em conhecer um pouco mais sobre a identidade surda. Eu, particularmente, também, antes de entrar no curso que eu tô fazendo agora, eu não olhava para essas questões, eu não sabia nada a respeito, e foi a partir do meu curso que eu comecei a enxergar com outros olhos as pessoas que são surdas, as pessoas que têm necessidades especiais. Então, foi uma surpresa, eu acredito, para a maioria das pessoas, mas foi uma surpresa por quê? Porque poucas pessoas têm interesse em se informar a respeito dessas questões relacionadas às pessoas especiais, às pessoas com deficiências. Então, esse que foi o problema. Mas eu acho assim que não era um assunto tão difícil de você falar, porque era só você relacionar com qualquer outra deficiência. Porque todas as deficiências têm suas dificuldades, então era só você fazer uma relação, entendeu? Eu, particularmente, eu falei um pouco sobre as dificuldades que os surdos encontram, tanto na questão da educação, tanto na questão profissional. Falei também sobre alguns direitos que eles já conquistaram ao decorrer do tempo. Propus algumas coisas que poderiam ser melhoradas nas escolas brasileiras. Falei muita coisa, gente. Eu tinha muita coisa pra falar e eu achei até assim que as linhas foram poucas pra me falar o que eu queria falar. Mas só que eu tô um pouco assim, com medo, porque eu tava tão empolgada. Porque quando eu vi, gente, quando eu olhei, quando eu abri a prova, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o tema da redação. Quando eu abri a prova, que eu vi o tema, eu fiquei tipo assim, eu fiquei muito feliz por ser um tema que eu tinha conhecimento um pouco, né? Eu fiquei muito feliz, só que eu fiquei tão empolgada que eu tô um pouco com medo de ter deixado a desejar. Mas o importante é que as pessoas, pelo menos, abriram os olhos um pouco mais para essas pessoas, que são as pessoas surdas, também para as outras pessoas que têm deficiências especiais. E agora, gente, vamos para a terrível prova do segundo dia, que é a prova de Ciências da Natureza e a prova de Matemática. Gente, pra ser sincera pra vocês, eu acho que essa prova não é uma coisa de Deus. Essa prova, gente, deve ser feita pela NASA, só pode, não tem condições. Essas questões são muito complexas. Tipo, é uma questão de raciocínio, mas você não tem tempo suficiente pra você ficar raciocinando uma questão, porque tem questão que você falta ficar doida de tanto raciocinar e não chega a uma conclusão. Porque no ensino médio, eu particularmente, eu não estudei nem metade do conteúdo que cai no Enem. Porque eu acho assim que a prova tinha que ser equivalente ao que você estuda. Porque nas nossas escolas brasileiras, infelizmente, deixa muito a desejar e a gente não estuda nem metade do que a gente tem que estudar, que é o que cai na prova do Enem. Então é aí que a gente se lasca, né? O que eu achei dessa prova? Eu achei que ela tava muito difícil, muito mesmo. Pra começar, as questões de química e física. Gente, que todos aqueles gráficos, aqueles desenhos assim, aqueles negócios puxando assim, gente, eu fiquei assim, sabe? Só Deus na causa. Marcando só a letra C e a letra D. Porque é Deus e Cristo. Então, vamos lá ver se Deus ajuda a gente, né? Mas tem algumas questões que era só questão de raciocínio e eu acho que eu acertei. Por exemplo, aí eu fiquei com a prova cinza, então se você também tiver ficado com a prova cinza, você pode conferir comigo aí. A questão que eu acho, assim, que eu acertei e que tinha um pouco de pegadinha, porque muita gente eu sei que se enrolou nessa questão, que foi a questão 137, que fala de um grupo de amigos que marcaram de fazer um torneio de futebol no videogame.
E eles mostraram aqui uma tabela, tá vendo? Falando assim, se no caso fosse 2 jogadores, ia ser uma partida. Se fossem 3, seriam 3 partidas. Se fossem 4, seriam 6 e blá, 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 blá. Ou seja, cada jogador tinha direito a uma partida com os demais, com cada um dos demais jogadores. E a pergunta era a seguinte, se fossem 8 jogadores, quantas partidas seriam realizadas? Inicialmente eu pensei assim, se for 8 pessoas e cada um jogar um com o outro, vai dar 8 partidas. Então 8 vezes 8 vai dar 64, né? Eu pensei, nossa, isso aqui tá fácil demais. Mas aí, gente, é isso aí que o Enem quer que você pense. Ele quer que você pense que tá fácil, mas que na verdade tá difícil. Aí eu pensei, não, tem alguma coisa errada aqui, porque o Enem não ia dar questão assim de graça, não. Aí eu fui pensar, pensei, e aí foi que eu percebi o seguinte. Nessa questão, nessa tabelinha aqui, ó, se você prestar atenção, tem uma sequência que vai, tipo, adicionando um valor. Por exemplo, se fossem 2 jogadores, seria uma partida. Se fossem 3 jogadores, seriam 3 partidas. Ou seja, ele somou 1 mais 2. Se fossem 4 jogadores, seriam 6 partidas. Ou seja, ele acrescentou 3 mais 3 e foi indo. 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 6, 21. Então, se fossem 8, seria o quê? 21 mais 7, que daria 28. E foi aí que eu marquei a questão eu espero que eu tenha acertado, né, gente? Porque eu passei horas raciocinando essa questão. Se eu tiver errado, eu não vou aceitar. Outra questão que eu tenho certeza, gente, se eu não tiver acertado essa questão, não sei nem que eu sou capaz de fazer. Que é o seguinte, fala que um garçom tinha que escolher uma bandeja em que ele teria que servir 4 taças em fileira e que essas taças, a base dela era de 4 centímetros e a borda de 5 centímetros. Então eles queriam saber qual que era o tamanho ideal da bandeja para caber todas essas taças. Então, o que ele queria? O tamanho, a área. O que eu fiz? Lembrei da regrinha. Área é igual lado vezes lado. Então, o que eu fiz? Fiz o seguinte. Se são 4 taças, a base dela mede 4 centímetros, 4 vezes 4, 16, né? A borda dela mede 5, 5 vezes 4, 20. Então, vai ser o tamanho assim e assim vai ser 16 centímetros por 20 centímetros. Então, a área vai ser igual a 16 vezes 20, que deu 320. Então, eu marquei a letra D. Eu espero que eu esteja certa. Outra questão também, gente, que eu achei muito interessante foi a questão de número 157. Essa questão, eu fiz várias suposições que poderiam dar certo para poder chegar ao resultado. Que é a seguinte, tinha 2 mirantes, né, um menor e outro maior. E aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá vendo? 2 mirantes, né? Aí, o que ele queria saber? A questão queria saber o seguinte. Tanto nesse aqui quanto nesse, tinha o elevador pra subir. E aqui embaixo tem os valores que a pessoa paga pra poder subir aqui de elevador. E aqui também ele deu o valor que a pessoa pagava pra andar nesse bondinho aqui, ó, de um pro outro. E ele queria saber qual que era o menor custo para a pessoa visitar os 2 topos do mirante e retornar ao solo. Primeiro eu fiz a pessoa saindo daqui para cá e descendo aqui. Depois eu fiz a pessoa saindo daqui, vindo para cá, descendo para cá. Depois eu fiz a pessoa subindo e descendo, e subindo e descendo. Então, eu fiz 3 vezes, deu 3 resultados, e o resultado de menor custo foi o da letra C, 4,35. Espero que eu tenha acertado, né, gente? Porque tinha várias opções, então tinha muito pouco tempo para você fazer todas as resoluções que são possíveis. Então, essa foi que eu achei assim que estava mais próximo. Outra coisa também que sempre cai na prova do Enem é a questão da média aritmética, da mediana, da moda. Esse ano caiu só da média e da mediana. E sempre cai, e eu ainda esqueci de estudar isso. Mas só que a média é fácil, né, você fazer. A questão 162 era o seguinte. Os alunos estavam matriculados no curso de inglês e para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas, né?
E para eles serem aprovados, a média dessas 5 provas tinha que ser igual ou superior a 6. Então, o que a gente tinha que fazer? Apenas tirar a média da nota de cada um dos alunos e o que tivesse média igual ou superior a 6 era a resposta correta. Mas, na verdade, a questão estava perguntando qual aluno que ia ficar reprovado. Ou seja, o que tirou menos de 6 é que ia ficar reprovado. E na minha resolução, deu a letra B. A letra B foi a opção correta que deu pra mim. Então, eu espero que eu tenha acertado. E tinha também uma questão de mediana, que aí eu fiquei assim, sem saber direito o que raios que é esse tal de mediana. Só que eu lembrei que a média é o total, você pega o total, né, você soma, e essa soma você divide pelo total de coisas, né? E a mediana, eu acho que é o que tá no meio, que é o valor que tá ali no meio, sabe? Foi isso que eu coloquei. Eu ouvi lá os que se repetiam e o que tava lá no meio, você coloca da ordem crescente, do menor para o maior, o que ficar no meio é a mediana. Pelo menos foi assim que eu aprendi, não sei se eu tô certa. Espero que eu tenha acertado. Tinha também outra questão também que eu achei bem fácil, que é a questão 161. Mas eu tô com medo de ter errado, gente, porque quando a gente pensa que tá muito fácil, é aí que a gente se ferra. A questão 161 era o seguinte, eles colocaram esse mapinha aqui de uma rua, e o menino queria chegar na padaria. Então, um amigo dele falou pra ele, você vira tal à direita, desce, não sei o que. E aqui na questão tem esse negocinho aqui, né, que vai direcionando a gente. E eu peguei a caneta e fui andando, conforme o amiguinho dele ia falando, e eu cheguei ao resultado da questão A, da letra A. Então, se eu tiver acertado, beleza, se eu não tiver também acertado, eu estou fodida, então é isso aí. Então, gente, é isso, as minhas considerações sobre essa prova do Enem, que é prova do capiroto, de tão difícil que é, né? Mas eu fiz mais mesmo só pra testar meus conhecimentos, pra ver como que tava essa prova aí. E vamos ver o que vai dar, né? Espero que vocês que tenham feito tenham ótimos resultados. E se caso você também não tiver tido um resultado tão bom quanto você queria, não desiste, continua aí persistindo, que uma hora você vai chegar onde você quer. Então, gente, bora descansar, porque tá ficando de noite, a imagem tá ficando ruim, eu tô muito cansada, eu tenho que descansar. Beijos e até o próximo vídeo.